Olá, bom dia! Para mais um dia de café, bolo e disciplina positiva. Quem vem comigo hoje, hein? Segunda-feira de carnaval. Estamos aqui no bloquinho, né? Do café com bolo. Enquanto isso, eu vou comendo um bolinho. Oi, Denise! Bom dia! Tô assim, quem será que vem comigo pro bloquinho hoje, hein? Já tomou seu cafezinho aí? Vamos tomar? Tô aqui, ó. E hoje tem bolo gostoso da sogra. De fubá ainda. Delicioso. Tô aqui em Tapicerica, em casa da sogra. E vamos lá, né? Ontem eu fiquei até tarde jogando buraco. A gente adora vir pra cá e ficar até altas horas jogando. E Denise, achei ótimo você falar que ontem lembrou de mim. Que fofo. Incluir a criança, né, para participar, para fazer as coisas juntos. Muito legal isso. Fiquei muito feliz de você ter lembrado dessas dicas, né, e conseguido aplicar aí, fazer. Isso é ótimo, né? Incluir a criança, perfeito. Você tem alguma dúvida que quer trazer pra gente iniciar? Se não, vou falar um pouquinho aqui sobre ontem eu fiz algumas perguntas. Lá nos stories, sobre desobediência. E aí as mamães lá responderam que tá difícil, que tem muita desobediência. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Aproveitando que a gente vai estar em lançamento semana que vem, né? Com o curso Porque Meu Filho Desobedece. E aí eu quero trazer um pouquinho sobre isso. Claro que não dá tempo de falar muita coisa aqui, mas quero trazer só algumas pinceladas, né? Sobre a desobediência. Vamos lá, né? Então, quando a gente... Ei, Jerusa, bom dia. Tudo bem? Já tomou seu cafezinho aí? Tô aqui tomando café e comendo bolo. O maridão aí entrou, Fabrícia. Quando a gente pensa, né, na desobediência, ontem eu tava falando com as meninas aqui que ontem eu fiz alguns posts perguntando se tá difícil, né, os comportamentos, a desobediência, e a maioria respondeu que sim, tem muita desobediência, né. E o que acontece é que a gente foi educado para... Nós fomos educadas, né, para obedecer. E aí fica difícil quando a gente leva, né, para o maternar, porque por mais que a gente queira fazer diferente, a gente ainda tem essa obediência cega, né, como alvo.
e além da obediência, né, o autoritarismo, na maioria das vezes, né? Nem todo mundo, nem todos, né, são autoritários. A gente tem a permissividade também. Mas em se tratando de desobediência, a gente costuma ser muito autoritária, né? No sentido de querer exigir da criança fazer ou agir de forma com que a gente acredita que é correto, ao invés de ensinar a criança a fazer ou conduzir a criança a fazer daquela outra forma, né? Não quer dizer que é a forma correta, porque a nossa forma não quer dizer que é a correta, mas a gente consegue conduzir a criança, né? Principalmente quando é criancinha menor, até aí uns 3 aninhos, a gente consegue o redirecionamento da criança. Depois eles são mais questionadores, né? E isso é importante, eu já falei sobre isso aqui, quando eles começam a questionar também. E aí, a primeira coisa que a gente tem que entender, que a gente tem que pensar na desobediência, é se realmente aquele comportamento que a criança está tendo é desobediência, né? Ou faz parte de um comportamento que ela está experimentando pela fase de desenvolvimento que ela está passando. Muitas vezes a criança está vivenciando aquele momento e ela vai fazer, né, algumas, vamos colocar assim, não é testes, né, mas ela realmente é teste, ela vai testar hipótese de desenvolvimento dela, não é testar a nós, né, porque muitas vezes a gente se sente testada. Mas ela vai testar as hipóteses que elas estão pensando, criando e desenvolvendo naquele período, naquela faixa etária. Então, cada faixa etária, a gente tem, né, estudos antigos, né, a maioria dos estudos são antigos, aí dentro até da psicologia, que nos traz sobre o desenvolvimento daquela criança. O que é que aquela criança está vivenciando naquele momento e como que a gente pode lidar com isso, porque quando a gente entende que aquilo é uma hipótese que a criança está testando para o desenvolvimento dela e não nos testando, fica muito mais leve, muito mais tranquilo a gente conduzir a criança no processo e entender, né? Não quer dizer que nós vamos aceitar, né? No sentido de aceitar qualquer coisa que vier, não. A gente vai limitar, mas a gente vai conseguir conduzir o processo. Entende como que faz a diferença? Tem um livro, eu tenho ele lá em casa. Ele chama... Eu acho que como é que ele chama? Acho que é Porque Meu Filho Desobedece também. Não é Meu Filho Desobedece, não. É porque eu tô pensando, será que tem o mesmo nome que a semana do curso que eu coloquei? Não, mas não tem, não. Não é Porque Meu Filho Desobedece. Depois eu vou postar aqui pra vocês, eu prometo. Que eu chegando lá em Divinópolis amanhã eu vou olhar. Mas ele traz de forma muito simples, acredito que ele tenha tirado de estudos psicológicos, ele traz de forma muito simples cada fase do desenvolvimento da criança. E assim, muito gostoso de ler, muito fácil de ler. Ah, Meu Filho Me Enlouquece. É esse. Meu Filho Me Enlouquece. Aí você pega a capa do livro e fala, vou comprar Meu Filho Me Enlouquece? Assim, eu tô ficando doida, mas nem tanto, né? Mas aí ele traz didaticamente e de forma bem tranquila as idades até 12 anos, se não me engano. De 0 a 12 anos, ele traz qual que é a fase de desenvolvimento da criança e então, numa linguagem muito tranquila para a gente ler, né? Porque às vezes os teóricos da psicologia são livros mais densos, né? De estudo e que são chatos para a gente ler o dia a dia, para a gente pegar ali rapidinho e folhear. E esse não, esse é gostoso porque aí você vai na idade da criança, vê o que ela está vivenciando e consegue entender. Além disso, tem estudos também que eu não consigo entrar aqui com vocês, mas é importante eu citar, do temperamento da criança, né?
Porque tem criança que é mais introvertida, tem criança que é mais extrovertida, tem crianças que é mais paciente, outras são mais impacientes, umas são mais dominantes, né? Outras já são menos dominantes. Então, isso tudo faz parte do temperamento da criança. O temperamento da criança não se altera ao longo da sua vida, né? A gente aprende a lidar com ele, mas não altera. Então, a criança que nasceu com um tipo de temperamento, ela vai viver todo o processo da vida dela com aquele temperamento. Por exemplo, eu sou de um temperamento dominante, impaciente e extrovertida, desde novinha. E sempre foi assim, isso sempre faz parte da minha personalidade, né? Isso são características da minha personalidade que nunca deixaram de ser. Algumas coisas, por exemplo, eu trabalho, né, para modificar, para polir, mas é o tipo de temperamento que a gente vai carregar, né? Por exemplo, quem é mais extrovertido, mais impaciente, quem é mais impaciente, né? Quer as coisas para ontem, não espera. O paciente, ele não consegue decidir, é aquela criança que fica sempre na indecisão. Ah, não sei, sempre na dúvida, né? O dominante, por exemplo, ele é flexível, o dominante, porque ele sabe que ele pode dominar, né? O não dominante, ele é muito, muito flexível, né? Ele abre mão de tudo, de qualquer coisa, né? O extrovertido, ele já não precisa, ele precisa de menos tempo. O introvertido, ele precisa de um tempo maior para pensar, para digerir, né? Então, isso tudo faz parte das características de temperamento, né? Então, o temperamento, juntamente com a fase de desenvolvimento e a forma com que a gente vai conduzir, que a gente chama de ambiente, né? Que eu falo muito no curso sobre a personalidade da criança, isso vai, né, nos dizer sobre justamente a personalidade. É isso que vai constituir a personalidade da criança, né? E uma série de outros fatores, mas esses 3 fatores são essenciais e primordiais. Além disso, quando a gente pensa na desobediência, Carol, Alessandra, Camila, bom dia, Isabelle, coisa boa, ó, carnaval hoje, ó, tá bombando. Bloquinho do carnaval tá bombando hoje aqui. Quando a gente pensa na desobediência, a gente tem que lembrar sempre que por trás de um comportamento, além de existir uma necessidade, existe, gente, um sentimento. Quando a criança está se comportando mal, a gente tem que pensar sempre, porque quando a criança está se comportando mal, existe ali um sentimento. Qual que é esse sentimento que a criança está tendo? É claro que quando são crianças maiores, quando são menores, aliás, a gente consegue entender qual que é o sentimento. Quando são maiores, já começa a ficar um pouquinho velado esse sentimento, mas é importante a gente estar conectado com a criança para entender sobre isso, né? Quando a gente tá próxima à criança, né, conectado mesmo, tá ligado à criança, percebendo ali o movimento, o que tá acontecendo, a gente consegue entender melhor esse sentimento e a necessidade. E aí, quando a gente consegue entender, aquela cena, né, que pra gente é de desobediência, é uma cena terrível, ela passa a ser amenizada. A gente começa a ver essa cena com um outro olhar, de uma outra forma, né? E a gente passa a ter atitudes diferentes. Eu sempre gosto de falar assim que uma criança mal comportada, ela precisa de amor, ela precisa de conexão, né? Porque quando ela se comporta mal, é porque ela não está se sentindo incluída, não está se sentindo pertencente. Então, se uma criança ela não está se sentindo pertencente, né? Ela não pertence ao ambiente, ela não está sendo incluída naquele ambiente, ela vai desobedecer, né? E aí o que acontece? Quando a criança tem esse sentimento, né, de não inclusão, de não pertencimento, ela vai querer reagir
de alguma forma, ou como vingança, ou com alguma punição, né? Com alguma retaliação. Porque aí, diante daquilo que ela sente, né? Eu sempre falo assim, ó, a criança geralmente é o pensar, o sentir e o agir, né? Mas a criança, geralmente, ela sente e age, né? O pensar, ele está sendo construído, né? Porque geralmente o pensar da criança é muito rápido. As hipóteses, né, são muito rápidas, eles não conseguem, não tem o pensar racional, né? Porque o córtex aqui, né, pré-frontal, não está pronto. Então a criança é muito sentimento, muita emoção, e ela vai agir diante desse sentimento. E a ação dela diante do sentimento, se o sentimento, né, for um sentimento positivo, for um sentimento de alegria, de felicidade, ela vai agir assim. Se for um sentimento de vingança, de não pertencimento, ela também vai agir assim. Bloquinho das mamães, isso mesmo, Camila. E, assim, um outro ponto importante, né, da desobediência é reconhecer as necessidades. As necessidades, elas estão ligadas, né, a questões biológicas, fisiológicas da criança, né, motora, o desenvolvimento neurológico, motor, físico daquela criança. É claro que entra também o sentimento, as características psicológicas daquela criança, né? Se é uma criança que está no processo de desenvolvimento natural, se não, se tem algum atraso, né? O processo físico de autonomia dessa criança ou não autonomia, né? Se ela anda, se ela já engatinha, se ela já, né? Se ela já consegue ir ao banheiro sozinha, se não. Então, são necessidades. Se ela tá com sono, se ela tá com fome, né? Então, isso tudo faz parte do processo de reconhecer as necessidades da criança, né? Aí a gente tem que pensar o seguinte, que a gente tem que considerar as necessidades, certo? Sim. Precisamos considerar os sentimentos, certo? Certo. Mas aí, quer dizer então que a gente sempre vai ceder? Não, né? A confusão que muitas pessoas fazem é essa, de achar que na disciplina positiva a gente tem que ceder, a gente não tem que ceder, tá? Por isso que a gente usa os combinados. Depois eu quero trazer aqui para vocês sobre os combinados. E aí, quando a gente não precisa de ceder, a gente pode dizer não de forma gentil e firme, né? Filho, sinto muito, mas é não, né? Minha resposta é não. Eu te amo e a resposta é não, né? Hoje não é dia de comer chocolate, mas como a gente combinou, de acordo com o nosso combinado, no final de semana, né, nós podemos comer. No sábado a gente pode comer. E vai lá e marca no calendário com a criança que dia que é o sábado. Faz o compromisso com a criança, não é? E você disse não, de forma gentil e firme, né? E também, aí a gente tem que pensar o seguinte, porque na desobediência, quando a gente depara com ela, a gente quer logo o quê? Agir com castigo e ameaça, né? Ou com trocas também, né? Na desobediência, a gente percebe muitas trocas, né? Faz isso que eu te dou aquilo, né? Gente, não faz troca, sabe? A criança, ela aprende a fazer troca e quando a gente faz trocas com a criança, ela vai agir de acordo com aquela troca, sabe por quê? Porque o objetivo dela é o objeto, é a coisa que você está trocando e não o sentido do agir. E aí ela vai se afastando dela mesma, ela vai se afastando das próprias necessidades dela. Então, por exemplo, essa semana eu me deparei com uma cena. É claro que eu não fico intervindo, falando, mas eu me deparei com uma cena assim que eu não né? Que eu fiquei um pouco. Fiquei observando a cena, então, de uma mãe com uma criança. A criança tá no processo de desfraude e a mãe falou assim: olha, filha, tá na hora de você ir no piniquinho fazer xixi. Vamos com a mamãe? A criança não quis. Então vai com a babá?
A criança não quis, a criança não queria ir no banheiro. E aí a mãe falou assim, olha, se você for lá e fizer xixi, a mamãe te dá um bis, te dá um chocolate. E, gente, a criança foi fazer xixi? Foi. A criança estava com vontade? Aí volta a criança e fala assim, ó. Aí a mãe pergunta, e aí, você fez xixi? Fiz. Posso comer o bis? Pode. Aí ela falou, mamãe, fiz pouquinho xixi. Porque ela não estava com vontade de fazer xixi. Ela foi lá no periquinho, fez um pouquinho de xixi para ganhar o quê? O bis. Aí a criança, olha pra você ver como que a gente faz, sem a gente perceber, a gente tira a criança do processo de autorregulação do próprio corpo. A gente tira a autonomia da criança, de falar com a criança que quem sabe a hora de fazer o xixi somos nós, não é ela. Então, quando a gente começa nessa ameaça, né, a gente está tirando a criança desse lugar de autorregulação, de autonomia. Porque ela vai fazer aquilo, ela vai ter aquele comportamento pensando no retorno que ela tem do objeto que ela quer. E ponto final. Olha como que isso é perigoso, né? Eu falo que é muito perigoso. É diferente da gente, quando a gente faz um combinado, faz um quadro de rotina, né? E coloca lá no quadro de rotina, por exemplo, tem períodos que são difíceis, né? Na hora talvez do comer, na hora do banho. E a gente deixa alguma coisa que a criança gosta de fazer logo após isso, né? A gente faz o combinado e conduz também o combinado, é uma condução, né? Porque a criança, ela por si só, ela não vai ter essa ideia. Eu vou fazer isso após isso. Então a gente monta com ela a rotina. Quando a gente monta lá em casa, por exemplo, a rotina do Augusto é depois da aula, né, dele, quando ele tá em aula, ou à tarde após o lanche, é banho, né? E depois do banho é a lição, quando ele tá em aula, tem a lição, dever de casa, ou vice-versa, tanto faz, isso não altera, né? Às vezes ele faz a lição depois do banho, mas ele só pode brincar no celular depois que ele faz a lição e o banho. Ah, Bruna, mas aí você tá utilizando isso como ameaça. Não, não é como ameaça. Existe uma rotina, a gente precisa conseguir, né, terminar a nossa rotina também. Ele já jogou um pouco de telefone de manhã, né? Ele já teve o prazer de ter esse contato. À noite, a rotina é essa, porque a gente precisa concluir a nossa rotina, né, para depois ir fazer aquilo que a gente também gosta. E aí, não é que ele deixou de fazer o que ele gosta, porque ele já fez uma vez naquele dia, de manhã ele já fez isso. Mas à noite a gente precisa de concluir a rotina, porque senão ele vai pegar o telefone, vai ficar ali e não vai querer depois, né, ir para o banho ou fazer a lição da escola. Então a gente fez esse combinado, ele aceitou, já é um combinado que é bem antigo, então já tem esse ritmo, virou um ritmo até biológico, assim, da nossa casa. Porque ele também não reivindica, para ele tá tudo certo. Claro que se ele reivindicar, a gente vai explicar também para ele, né? Quais são as nossas necessidades, qual que é a necessidade dele, né? A questão da rotina. Então, tá vendo que não é uma ameaça, né? É um cumprimento de rotina. A gente precisa de terminar a nossa rotina, a gente precisa de cumprir com as nossas responsabilidades. Então, é diferente, eu não tô fazendo troca com ele, né? Eu não fico falando, olha, se você não tomar banho, você não vai ficar no telefone. Olha, se você não fizer a sua lição, você não vai usar o telefone. É tão assim, a rotina acaba virando um hábito, né? E aí ele sabe que se ele não cumprir com as responsabilidades dele, ele não vai ficar no telefone, porque tem hora, né? Não dá para tomar banho e terminar a lição de casa às 11 horas da noite e ir para o celular. Não vai, né? 11 horas da noite é hora de estar na cama, 10 horas da noite é hora de estar na cama, não é hora de estar no telefone. Então, se ele também não faz a rotina dele, se ele não quer cumprir, ele já sabe que ele não vai utilizar aquele telefone, porque não é a hora, qualquer hora. Tá vendo? Então, isso é uma condução de forma respeitosa com a criança, porque isso foi montado com a criança,
né? Foi conduzido junto com ela. A gente não utiliza disso como ameaça para que ele faça a rotina. Ele próprio já sabe. Quando ele não sabe, quando a criança não sabe e quando a gente coloca isso na rotina, a gente estabelece sempre tempo, horário, né? Então, às vezes, 10 horas é o horário de dormir. Então, tá, se a criança terminou a rotina 9h30, agora a gente vai preparar para dormir. Amanhã a gente tenta de novo. Amanhã a gente tenta fazer rotina mais cedo, amanhã a gente recomeça e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a rotina mais cedo para que você brinque no telefone. Entende? E eu não fico utilizando disso de ameaça. E aí a criança vai estabelecer uma outra forma de fazer, né? Há conflito, sim, mas nem que a Camila tá perguntando, mas mesmo desde o início foi tranquilo? Nunca houve conflito? Não, há conflito, até hoje há. Às vezes ele tá cansado, às vezes ele não quer fazer a lição, às vezes ele não quer tomar o banho. Enquanto ele não toma o banho, enquanto ele não faz a lição, ele não tem acesso ao telefone, né? E aí, quando ele termina, às vezes ele fica enrolando, literalmente enrolando para tomar o banho. E às vezes toma banho muito tarde. Aí o que acontece? Ele fica, né, sem o telefone. E aí, para ele tá tudo bem, ele já sabe que vai ficar sem, que ele não vai julgar. Entende? Mas mesmo assim ele enrola. Porque às vezes tá cansado, porque às vezes não quer, né? Mas aí é importante a gente conduzir também a criança, acompanhar a criança no processo da rotina. Então, por exemplo, aqui, o Augusto já tá com 7 anos, né? Mas, por exemplo, ele sabe que ele precisa de tomar o banho à noite, né? Chegou à tarde, entre o café e o adormecer, é o horário do banho dele. Mas ele não quer parar de fazer o que ele tá fazendo para tomar banho. Criança nenhuma quer, né? Por isso que as rotinas são sempre chatas nesse sentido, assim, porque a criança ela quer brincar, ela quer fazer outras coisas, ela tá interessada em outras coisas, ela não tá interessada nessa rotina, né? Do comer, do parar para comer, do parar para tomar banho, né? Então, o que é que acontece? Eu acompanho ele até hoje no banho, né? A gente deu um nome pro banho, que é o banho da tia, lá em casa é o banho da tia Cornélia, porque a tia Cornélia é uma tia, nossa, que tudo dela é rápido, ela faz tudo rápido. Aí eu falo, olha, vão junto que a mamãe vai te dar o banho da tia Cornélia, sabe? Que é o banho rápido, a mamãe vai te... Aí ele fala, mamãe, você me ajuda? Ajudo. E a gente vai pro banho da tia Cornélia. Tem dia que né, como diz, Deus nos acuda, mas vai ficar ali sem o telefone. Aí ele reivindica o telefone. Filho, você não terminou de cumprir as suas tarefas no horário. Agora tá na hora de dormir, sinto muito. Amanhã a gente tenta de novo, é isso que a gente faz. Ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai esbravejar, vai bater a porta do quarto, vai ficar lá no quarto chorando. Vai vivenciar a frustração dele e eu vou acolher essa frustração, pronto. Né? Isso aí não é problema pra mim. Entende? A gente tem que olhar para isso também, né? De acolher essa frustração da criança. Ela vai se frustrar e tá tudo certo, foi combinado, né? Foi decidido, foi ali estipulado, a rotina precisa ser cumprida, né? Não dá para deixar as nossas responsabilidades para amanhã, porque senão se eu ceder, vou estar sendo permissiva e vou estar falando para essa criança que eu não preciso me responsabilizar pelo aquilo que me pertence, né? Pelas minhas responsabilidades. O outro vai ceder sempre, o outro vai fazer, né? Certo? Outra coisa que quando a gente pensa em desobediência, a gente tem que lembrar sempre da disputa de poder e embate. Porque senão eu entro nessa disputa de poder com ele, no embate com ele. E a minha tentativa não é entrar em disputa de poder nem em embate. Não tem ninguém para ganhar ou para ceder. A minha tentativa ali é que ele entenda o processo, que ele conclua o processo e que ele se responsabilize, né? Entende? Então, tem todo um trabalho sendo feito para gerar essas habilidades.
não é para ser ruim, não é para entrar em disputa de poder. Aí vocês vão falar comigo, ah, Bruna, mas aí enrola, aí tem que ter paciência, aí tem que ter calma, aí tem que ter processo, aí tem que esperar o tempo da criança. Sim. Entende? Porque, na verdade, quando a gente pensa nisso e a gente começa a entender isso, a gente vai concluir que não é só a criança fazer aquilo que está, ou cumprir aquilo que está no cronograma, que está no quadro de rotina, mas é a criança aprender com todo esse processo que ela está vivenciando. Né? Como eu me comporto, como eu conduzo, o que eu faço, se eu cedi, se eu não cedi, se eu fui grossa, se eu fui gentil e firme, entende? Então a criança tá envolvida nesse processo todo de condução, sabe? E é isso, é nesse processo todo de condução que ela vai aprender. Vocês têm alguma pergunta para trazer? E outra coisa, né? Na desobediência, a gente muitas vezes, quando a criança tá ali insistente, né, naquilo, ou recusa muitas vezes a fazer aquilo que que tá proposto, que tá no quadro de rotina e que tá combinado, né? Às vezes a criança é resistente, a gente acaba perdendo, né, a paciência e a gente acaba explodindo, não é? Tá tudo certo isso acontecer. Já falei isso várias vezes aqui. Vai acontecer mesmo, né? Ninguém é de ferro. Em casa não é diferente. Às vezes a gente explode mesmo. Às vezes eu tô explodindo, meu marido entra em cena. Às vezes ele tá explodindo, eu entro em cena, né? Mas muitas vezes a gente tem esses momentos, né? É utilizar os 4 R's da reparação, que eu já falei também aqui algumas vezes. Mas de alguma forma, se a gente faz isso sempre, né? Diante dessa rotina, a gente tá sempre explodindo, sempre entrando nessa disputa de poder. O que a gente está ensinando, né? Que habilidade que a gente está passando para essa criança? O que a gente está ensinando, sabe, para ela, assim? É isso que a gente tem que pensar. Em longo prazo, né? O que a gente está ensinando? E é isso que a gente vai conversar, né, mais a fundo e melhor no curso semana que vem, porque meu filho desobedece, que é no domingo, segunda e terça. Como que eu posso educar uma criança para ser obediente na infância, né, mais resiliente na vida adulta, sabe? Como que eu posso fazer isso? Que ele seja obediente na infância, que ele seja respeitoso na infância e que na vida adulta ele vai ser uma pessoa que vai saber conduzir, né? Que não vai ser obediente aos outros. Porque o que a gente está ensinando hoje é o que eles vão ser amanhã, né? É difícil, viu? Porque também estamos cansadas, temos vontade de fazer as coisas. Estamos com muita obrigação acumulada, um dia de cada vez, só por hoje. Isso mesmo, Camila, só por hoje. Eu já te falei sobre isso, né? A gente sempre conversa no particular. E é assim, gente. Olha, educação de filho, criação de filho é só por hoje. Sabe o que acontece? Eu sempre acordo de manhã e eu penso assim, como que eu quero o meu dia hoje? O que eu quero para o meu dia? Sabe? Trazer essas reflexões pra gente. Eu quero um dia tranquilo, eu quero um dia tumultuado. O que eu quero pro meu dia? Às vezes a gente já amanhece e fala, hoje o dia amanheceu ruim. Hoje o dia não vai ser bom. E a gente conduz aquele dia de acordo com o que a gente está pensando. E a gente vai gerando sentimento e vai gerando ações de acordo com aquilo que a gente está pensando, né? Todo ser humano funciona dessa forma. Então, assim, acorda e pergunta, o que eu quero hoje para a educação do meu filho? Eu quero ser uma mãe o que hoje? Sabe? Como que eu quero conduzir? Se eu quero ser todos os dias uma mãe melhor, porque é sempre que eu falo com as minhas mentoradas, se eu quero conduzir a educação do meu filho para cada dia eu ser uma mãe melhor, o que eu posso fazer hoje na educação dele? Como que eu posso conduzir
pensar naqueles desafios que você lida diariamente e que para você é difícil. Como que eu posso agir nesse momento, nesse desafio? Como que eu tenho que estar para enfrentar esse desafio? Porque quem está enfrentando sou eu. A criança não está trazendo esse comportamento para nos enfrentar, mas eu é que vou enfrentar por causa do meu cansaço. Quando eu chego em casa no consultório, eu tô morta, eu tô cansadíssima. Mas Augusto quer a minha atenção. Ele quer meu olhar, ele quer conversar comigo, ele quer que eu dou banho nele. Tem dia que ele quer que eu dou janta para ele na boca, né? E aí ele não come. Ele já tem essa autonomia, ele já sabe fazer isso. Ele quer realmente que eu dou janta para ele na boca? Não, ele quer minha presença. Sabe? Então eu já chego em casa pensando, eu já vou para casa, né, do trabalho, pensando o seguinte: eu sei que eu vou chegar em casa e vai ter uma criança necessitada de carinho, de amor e de atenção. E que vai querer o olhar para ela. Eu não sei se ele vai querer esse olhar por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, né? Porque às vezes, ó, é respirar fundo mesmo. Porque às vezes a gente até volta esse olhar, mas a cabeça tá em outro lugar, a gente não consegue dar essa atenção, né, de forma conectada, adequada e que eles consigam ali ficar com o tanque cheio de amor, né? E aí eles vão precisar de mais tempo. E eu já preparo para chegar em casa e lidar com isso, me deparar com isso. Entende? Agora, o dia que eu não me preparo, o dia que eu não consigo conciliar, né, as coisas que eu gostaria de conciliar, às vezes fica mais difícil, entende? Então, é pensar sempre nisso, quais são as batalhas mesmo que eu vou enfrentar, as batalhas que eu vou enfrentar, que pra mim são batalhas, que pra mim são difíceis. E sempre, gente, pensar o seguinte: pra mim tá sendo difícil esse processo, esse momento, por quê? Por que que esse momento pra mim, enquanto mãe, tá sendo difícil? Pra onde que eu estou olhando? Eu estou olhando para a criança, para o meu filho, ou eu estou olhando para a minha criança, para mim? Talvez tenha uma necessidade aí que não foi atendida, que é nossa. Não sei se vocês conseguem entender isso. Eu contei para vocês semana passada que eu entrei num embate com o Augusto por causa de escola, né, online. Eu entrei nesse embate com ele, comprei uma briga feia com ele, me senti super mal culpada por isso. E o que eu fui entender? Por que eu comprei essa briga feia com ele? E aí, quando eu compro essa briga com ele e eu entro nessa disputa de poder com ele, eu não estou fazendo a disputa de poder com ele. Eu estou disputando, eu me senti vingada pelo que minha mãe fazia comigo. Olha para você ver, tem uma outra necessidade aí. Então, nesse momento desse embate com ele, eu me senti vingada. Eu voltei lá na minha infância, lá no meu sentimento, lá na minha necessidade de ser atendida, que não foi atendida. E minha mãe respondia, né, com castigo, ameaça e punição. E aí eu fiz o mesmo. E quando eu fiz o mesmo, o sentimento que eu tive foi de assim, olha, paguei com a mesma moeda, me senti vingada, eu vinguei da minha mãe. Mas aí eu vinguei da minha mãe ameaçando, castigando e punindo meu filho? Infelizmente foi. Tá vendo? Mas olha pra você ver, uma necessidade minha que não foi atendida. Então, quando a gente se depara também com as nossas necessidades que não foram atendidas e que a gente percebe que muitas vezes a gente tá agindo com a criança em função disso, tá vendo? A gente traz a consciência, a gente já fica mais antenada, né? Em relação a isso. Nesses momentos, eu tenho que estar consciente de que não é, né, a disputa de poder, o embate, a punição que eu vou utilizar com ele. Eu vou ter, se eu quero me vingar da minha mãe, eu vou vingar dela então, né? Ou eu vou sentar com ela e me reaver com ela. Ou então eu vou reaver isso na minha terapia.
com esse sentimento aí, com essa falta na minha terapia. Não é descontando no meu filho. Né? Só que a gente faz isso muitas vezes, muitas vezes não, quase que o tempo inteiro a gente está fazendo isso com a criança, com o nosso filho, e a gente não se depara com o que é nosso. Né? Eu sei que às vezes é difícil a gente pensar nesse ponto, assim, fazer essa volta. E é importante a gente ter, às vezes, uma pessoa para nos ajudar a fazer isso, né? Fazer essa relação, fazer essa ponte, participar, né, de algum grupo, alguma coisa que te auxilie, uma mentoria. E aí, assim, domingo, segunda e terça, não percam, né, a aula Porque Meu Filho Desobedece, porque eu vou trazer muita coisa interessante. A gente vai falar de autonomia, a gente vai falar de aceitação, de autoconfiança, como é que a gente vai trabalhar, né, isso tudo com a criança até chegar na desobediência, entende? E aí vocês vão ver como que isso vai ser esmiuçado, vamos pensar assim, vai ser digerido por nós e a gente vai chegar numa conclusão juntas, de forma muito mais tranquila, sabe? Olhando realmente para as necessidades da criança, do filho, e não para as nossas só, né? Até porque não lembramos de tudo que ocorreu na nossa infância para poder elaborar. Muita coisa vem à tona após a maternidade na loucura dos conflitos. Sim, claro, não dá para lembrar de tudo. E assim, e para fazer essa conexão que eu fiz, por exemplo, a gente tem que estar em processo, né, terapêutico, a gente tem que estar muito atenta às nossas necessidades não atendidas, às nossas dificuldades, sabe? Não é, claro, não é tão simples, né? Simples. Geralmente a gente tem alguns gatilhos, mas a gente não entende esses gatilhos. Então, por isso que é importante a gente entrar em conexão com eles e repensar, e se perguntar, e se questionar, né? Essa minha atitude, porque às vezes questione a atitude de vocês, né? Por que eu tô tendo essa atitude? Né? Onde que tá o motivo dessa atitude, dessa ação? Né? Qual o sentimento que eu tive ao agir? Qual a lembrança que eu tive nessa ação? Entendeu? Comece a entrar em contato com isso, né? Até resolver aquela situação já surgiu outra. Não sabe por quê? Às vezes até surgiu um outro comportamento diferente. Mas às vezes o sentimento é o mesmo. Então por isso que é importante a gente entrar em contato com esse sentimento. Que sentimento é esse que eu estou tendo? Por que eu tive essa ação? O que eu senti? O que eu pensei diante disso? Sabe? Aí quando a gente começa a trazer e a voltar para nós e a nos questionar o que a gente sentiu, o que eu pensei e por que eu agir dessa forma, a gente vai entrando em contato com essas situações e vai vendo que muitas vezes o sentimento é o mesmo e ele se repete. Ele se repete. Né? Às vezes eu conto para Augusto, né, como que era a minha infância, assim, e tenho enorme gratidão, assim, aos meus pais, e isso não é um problema para mim atualmente, assim, né, da forma com que eles me educaram, eu sei que eram os recursos que eles tinham, mas, assim, às vezes eu lembro até rindo, né, pra ele, com o Augusto, assim, realmente das punições, né, não tinha vez nem voz, né, ou fazia ou apanhava. Então, quando eu vou lidar com Augusto, qual que é o primeiro pensamento, qual que é a primeira ação e sentimento que vem? Né? Ou faz ou apanha. Ou faz ou tem castigo. Entende? Sempre vem. Esse primeiro exemplo, essa primeira vivência que nós tivemos, ela sempre vai vir à tona. Qual que é o sentimento que eu tinha? Aí quando eu entro em contato com isso, qual que é o sentimento que eu tinha quando eu era criança? De raiva.
Eu tinha raiva, eu tinha vontade de ir embora da minha casa. Eu falava que quando eu crescesse eu ia embora. Que eu odiava meus pais. Nos momentos que eles me puniam. Então, esse vai ser o sentimento que o Augusto tem, né? E quando eu faço isso, qual que é o sentimento que eu vivencio? Então, geralmente o sentimento ele se repete, sabe? Ele se repete. E aí, talvez a situação seja nova, mas o sentimento ele tende a repetir. Ele tem que ser o mesmo, a situação no sentido de ação, né, de comportamento. Ele pode ser modificado, mas o sentimento ele repete. Porque é alguma coisa que ainda não foi curada, não foi trabalhada, não foi processada por nós. E também, não só por isso, tá? Mesmo que a gente trabalhe, processe e cure, em momentos desafiadores, em momentos difíceis, de cansaço, a primeira coisa que vem, que volta, é o primeiro exemplo que a gente teve, que foi a relação com os nossos pais. Isso sempre vai voltar, gente. Às vezes em processo terapêutico, as pessoas falam assim, Bruna, eu já fiz tanto, já tem tanto tempo que eu tô em processo terapêutico, eu mudo, mas eu sempre volto no mesmo ponto. Ótimo, é isso, a gente vai sempre voltar no mesmo ponto. É ter essa consciência que você vai voltar nesse ponto e modificar a sua atitude em relação a esse ponto. Porque o que acontece é que, geralmente, quando a gente volta a esse ponto, a gente repete as atitudes. E talvez atitudes que nos façam mal, né? E que façam com que a gente se sinta mal. Aí é não repetir essas atitudes, é modificar essas atitudes. E o ponto, o sentimento, ele vai repetir. Mas como que eu vou agir? Vou continuar agindo da mesma forma? Ou eu vou tentar agir diferente? Né? Tá vendo a diferença? Então é isso. E eu queria saber de vocês, está fazendo sentido? Vocês querem trazer alguma coisa? Ó, a Ana trouxe. Como fazer a criança nos escutar e escutar os outros? Minha filha tem 5 anos e está numa fase que não escuta. Conversamos e explicamos. Mas a maioria das vezes ela só escuta. O que acontece, Ana, é que geralmente quando a gente fica brava, quando ficamos bravos, nunca batemos nela. Como fazer a criança escutar e escutar os outros? Essa pergunta é ótima, mas ela é muito reflexiva, sabe? No sentido de, será que realmente eu estou escutando essa criança? Porque às vezes a gente fala assim, olha, a gente se depara com a seguinte questão. A gente diz que está escutando a criança, que está levando em consideração as necessidades e os sentimentos dessa criança, mas geralmente a gente não está fazendo isso não. Porque escutar, né, envolve você falar e você ouvir, né? Então envolve essas duas coisas. Será que quando essa criança fala, eu realmente estou escutando essas necessidades da criança? Muitas vezes o Augusto chega perto de mim e eu tô com o telefone na mão, eu tô fazendo alguma coisa e ele fala, mamãe, me escuta, você não tá me escutando. E aí eu paro e falo, opa, não tô escutando. Quando essa criança chega perto de mim para conversar comigo ou para falar alguma coisa, eu paro o que eu estou fazendo e escuto o que ela realmente está falando, coloco sentido naquilo que ela está falando. Entende? Eu agacho na altura da criança, ou se a criança for menor, eu sento e fico olhando no olho dessa criança. Eu volto esse olhar realmente para a criança ou não? Eu tô ali lavando as coisas na pia, essa criança chega, ela conversa comigo e da mesma forma que eu estou, eu continuo. Isso é escutar? Não sei se isso é escutar.
Então, primeiro pensar nisso, sabe? Eu estou escutando realmente essa criança? Eu estou dando voz a essa criança? O que ela fala, eu consigo escutar? Eu vejo o ponto de vista dele? Eu estou entendendo o ponto de vista? Como é que ele está pensando? Como é que ele está raciocinando? Eu estou percebendo esse ponto de vista da criança ou não? A criança fala, e aí eu finjo assim, fala, eu estou ali fazendo o que é necessário, e aí eu falo ok, eu falo não, porque aí eu não considero o ponto de vista dessa criança, simplesmente dela passo uma borracha ali e considero só o meu ponto de vista, sabe? Então é isso, assim, eu paro de fazer o que eu estou fazendo para escutar o que a criança está me dizendo. Eu olho no olho dessa criança, eu me coloco na altura dessa criança. Se a gente não faz nenhuma dessas três coisas, eu não sei se a gente está escutando a criança. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente leva para o lado da criança. Se uma criança não está sendo escutada, por que ela vai escutar? Por que ela vai considerar o que o outro está falando? Sabe? E aí também pensar o seguinte, a gente tem uma tendência, quanto pai e mãe, a falar muito, sabe? Quando a gente quer alguma coisa, você fala muito. Por exemplo, eu já falei para você arrumar o seu quarto, você nunca me escuta. Quantas vezes eu tenho que falar para você ir lá arrumar seu quarto? Nós já combinamos e você não faz, você não executa, você não consegue terminar. Olha, a gente começa a entrar numa logorreia. Blá, 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 blá. Vocês acham que a criança vai escutar alguma coisa? Vocês acham que a criança vai entender alguma coisa? Gente, não vai, tá? Então, colocar coisas pequenas. Você combinou com a criança que é para arrumar o quarto, ela não arrumou? Chega perto da criança e fala, ó, eu notei que você não arrumou o seu quarto, que você ainda não arrumou o seu quarto. Eu percebi. Entende? Ponto final. Falar menos, né? Porque a criança ela não vai processar a nossa logorreia, não, tá? Isso aí é um desabafo nosso. A gente tá colocando para fora alguma coisa que é nossa. Ela não vai entender nada disso e não vai fazer. Outra coisa também que a gente costuma fazer é pedir à criança mais de uma coisa. Gente, pediu mais de uma coisa, esquece. Ela vai fazer nenhuma, tá? Porque ela não consegue. É uma coisa de cada vez. E quando a gente pede uma coisa de cada vez e acompanhar, tá? Não é pedir e sair de cena e esquecer. Ah, eu pedi, ele vai fazer. Ou combinamos e ele vai fazer. Não vai não, tá? Acompanha. Faz junto, vivencia junto o processo. Se você quer que realmente isso seja efetivo. Se você quer que realmente ele te escute e execute. Caso contrário, não vai fazer, tá? Se a gente não acompanha a criança no processo do combinado e do pedido, ela não executa. Porque a criança ela não está interessada em executar isso, não. Quando a gente pede alguma coisa, quem está interessado somos nós naquele pedido, naquele combinado. Raramente a criança quer combinar alguma coisa, entendeu? Geralmente combinado é para nós. É a gente que está insatisfeita com alguma coisa que a criança está fazendo e quer combinar alguma coisa com ela. E aí, se a gente não acompanha isso, ela não vai fazer nunca. Ela não está interessada em cumprir isso, não. Isso não é uma prioridade na vida dela. Então, tem coisas que a gente fala com a criança que não é prioridade. Como educar minha filha de 1 ano e 4 meses? Não sei como fazer. Era me entender quando chama atenção. Ela continua fazendo a mesma coisa, até sorrir pra mim. Ai, que fofa. Ana Lúcia, as crianças nessa idade, elas fazem isso mesmo, né? O que acontece é que até 4 anos a criança não entende. Só ver aqui, ô Ana Laura, deu para entender? Me fala aqui se ficou entendível o que eu trouxe, se contribuí, se fez sentido, se não fez, tá? Se não, coloca aqui para mim que não fez sentido. E outras perguntas em relação a isso.
E o que acontece, Ana Lúcia, que nessa idade, até 4 anos, a criança ela não entende a palavra não. Ah, Bruna, então quer dizer que ela não entende a palavra não, eu não vou dizer? Não, gente. Você não vai deixar de dizer o não, né? Você vai incluir o não. Mas até nessa idade, ela sabe que o não é uma negação, né? Mas ela não consegue construir ou identificar o não. Eu gosto sempre de trazer essa ideia. Por exemplo, quando a gente pensa numa bola, né? A gente dá contorno. A gente pensa numa bola, a gente pensa num círculo, a gente pensa em cores, tá vendo? Que pode ter uma bola que é dura, uma que é mole, né? Assim, a gente vai dando... vamos colocar assim, a gente desenha essa bola na mente, né? A gente, de forma concreta, a gente sabe o que é uma bola. Quando a gente fala não, o não, né? Qual que é o sentido do não? Qual que é a imagem que a gente tem do não? Não tem uma imagem, entende? A bola tem uma imagem, a mesa tem uma imagem, a cadeira tem uma imagem, certo? Então, as coisas, elas possuem sempre, quando a gente pensa, uma imagem. Na cabeça da criança é assim que ela pensa. E aí, quando a gente fala não tem essa imagem. É muito abstrato para a mente da criança, sabe? E aí ela não vai conseguir abstrair isso. Ela entende que é uma negação, por isso que ela sorri para você, né? Parece que ela tá entendendo, porque ela já tá também habituada a fazer aquilo, né? Ela não tá trazendo esse comportamento para nos chatear ou para nos afrontar, né? Então, ao invés de você chamar a atenção da criança, dizer que não pode, dizer que está errada, pensa nisso. Conduz a criança para aquilo que você quer. Nessa idade, as crianças, quando a gente chama isso de redirecionamento na disciplina positiva, tá? Quando a gente redireciona o comportamento de 1 ano e 4 meses, eles conseguem abstrair a atenção para outras coisas de forma muito rápida. Então, por exemplo, se você não quer que a criança mexe em determinada coisa, você vai abstrair a atenção dela, mostrar um brinquedo, mostrar uma outra coisa, conduzir para uma outra coisa, né? Então a criança tá indo lá mexer no porta-retrato, que você não quer que mexe, aí você fala: "Nossa, filha, mamãe tem um brinquedo aqui super legal, vem aqui para você ver, eu vou te mostrar." E realmente leva, né, gente, para mostrar alguma outra coisa. "Nossa, filha, tem um passarinho cantando ali, que é lindo. Vem cá pra você ver o passarinho." Tá vendo? Você distrai e redireciona a criança. Isso que é redirecionar. Tá? Então, nessa idade, sempre redirecionar e sempre acompanhar. Eu costumo dizer também que nessa idade, assim, a gente é goleiro de criança. Nós somos goleiros enquanto mães. Pensa no goleiro, no campo de futebol. O que um goleiro faz? Não deixa a bola entrar, não é assim? Então, até, gente, uns 3 aninhos da criança, que ainda é bebê, né, a gente for pensar, a gente é goleiro de criança. A gente tá ali o tempo todo, ó, driblando para que ela não faça o gol, para que ela, né, tá ali o tempo todo driblando, redirecionando, acompanhando, né, acompanhar o tempo inteiro ali. Sem cessar, sem descanso. Porque um momento que a gente distrai, a gente fala: a criança já aprontou, né? A criança já mexeu em alguma coisa, já, sabe? E outra coisa também, nessa idade, Ana Lúcia, é preparar o ambiente, tá? Então, antigamente as pessoas falavam que a gente não podia mudar o ambiente, que a criança tinha que aprender a conviver com as coisas que estavam em casa, né? Que não podia tirar nada do lugar. Não existe isso, não. A gente tem que preparar o ambiente para a criança, tá? Preparar o ambiente é tirar as coisas que são perigosas, as coisas que têm risco dela se machucar, né? Em mesas pontiagudas, a gente não coloca aquela proteção, né? Tem gavetas que tem facas, que tem coisas que machucam, a gente não coloca. Pode colocar uma válvulazinha para a criança não abrir e coloca uma gaveta que a criança possa mexer com as coisas delas ali naquela gaveta, na cozinha, por exemplo, sabe? Então, a gente tem que preparar esse ambiente para a criança. Quando Augusto nasceu lá em casa, eu tirei tudo, limpei a casa inteira, não tinha nada,
Pra que eu vou deixar? Pra que eu vou correr o risco dele ficar se machucando e ficar o tempo todo tendo que ficar ali driblando pra ele não mexer em alguma coisa que pode quebrar, né? Me estressando à toa. Então eu preparo o ambiente. A criança começa a engatinhar, o que a gente faz nos pontos de energia? Tampa, não é? Então é proteger a criança, a gente está protegendo, né? Daqui a pouco isso tudo vai voltar para o lugar e a criança vai entender e nem vai mexer, e nem vai fazer sentido. Então é modificar o ambiente para que a criança possa com segurança explorar aquele ambiente. Então, no lugar do porta-retrato, no lugar daquela louça bonita, coloca brinquedo. Lá em casa era assim, né? Onde a gente tirava as coisas, tinha brinquedo para todo lado. Para que eu vou deixar né? Para que eu tinha um tanto de livro numa estante baixa? Para que eu vou deixar meus livros lá? Para daqui a pouco ele vai mexer, vai rabiscar, vai rasgar o livro, vai folhear, sabe? Eu deixei os livros que ele podia fazer isso, que ele podia ter acesso. Então, preparar o ambiente, coloquei livros que eram dele. Naquele imóvel, porque não faz sentido, né? A gente querer e ficar estressando com essas coisas. Ana, respondi? Você? Fez sentido? Ana Laura aqui me falou que fez. Obrigada pelas dicas, vou seguir. Falando sobre que o filho nunca escuta. Então faz isso, Ana, vai dar certo. Depois você me conta, tá? E a Ana Lúcia, entendeu, Ana Lúcia? Fez sentido para você nessa questão de que você trouxe, né? De chamar a atenção da criança? Então, chama a atenção da criança para as coisas que você quer que ela volte a atenção. Olha, porque é isso. Quando a gente chama a atenção da criança para aquilo que não pode, ela vai repetir aquela ação, porque nós estamos chamando a atenção para aquilo. Não mexe nessa caneta, ela vai mexer, porque ela não processa o não, então ela vai mexer, tá? Se você não quer que mexa nessa caneta, redireciona para a folha, porque a folha ela pode mexer. Então, é sempre direcionar para aquilo que pode. Para de chamar a atenção dela para aquilo que não pode. Porque se você dá atenção ao que não pode, ela também vai voltar o olhar para aquilo que não pode. Né? Entendeu? Você vai ver, vai fazer muito sentido. Pensa sempre nisso. Eu vou chamar a atenção para o que pode, para aquilo que é positivo, para o comportamento que eu desejo, que eu quero que essa criança tenha. Sempre pensa nisso. Para de chamar a atenção da criança no negativo, para as coisas que não pode. Você vai ver que vai fazer sentido. Rapidinho, elas vão... Nessa idade de 1 ano e 4 meses, não tem erro. Né? Nessa idade de 1 ano e 4 meses, é acompanhar e redirecionar, sempre. E distrair. São as ferramentas que a gente usa na disciplina positiva até 3 anos. São essas 3 ferramentas. Ó, comendo um bolinho aqui. A Ana Laura tá falando, realmente redirecionar a atenção funciona muito. Tem mãe que fala comigo, então eu tô fazendo a criança de boba? Não, gente. Você não tá fazendo a criança de boba. Você tá direcionando a atenção da criança para aquilo que é necessário, para aquilo que é positivo, né? Não existe isso. Como é que você vai fazer? Porque se você tira a criança à força daquele ambiente, daquilo que ela tá fazendo, você tá desconsiderando a criança. Tá desconsiderando a vontade dela, né? Você tá desconsiderando o sentimento dela. Você tá sendo altamente autoritário. Você tá construindo o processo dessa criança não poder levar em consideração aquilo que ela quer. Entende? Então, por exemplo, ontem aconteceu uma outra cena comigo, porque eu tô aqui em Tapicerica, então tem muitas crianças e aí a gente vai olhando o ambiente. Uma sobrinha minha tava... né? Eles estavam nadando ontem lá na casa da minha mãe num tanque. E aí, uma sobrinha nossa de quase 2 aninhos, 1 ano e 8 meses, tava lá junto com as outras crianças brincando, perto da água. E aí, minha tia foi lá e tirou
essa criança abruptamente, né, ali do ambiente, porque ela não podia se molhar. Então, desconsiderou todas as necessidades daquela criança, não redirecionou, e essa criança entrou em berreiro, em um berro, num choro, sem cessar. Gente, claro, eu não avisei, eu não redirecionei, eu não acompanhei, eu não distraí, eu simplesmente, olha que falta de respeito com a criança. A gente não respeita a criança. Eu simplesmente vou lá e tiro a criança abruptamente do ambiente, porque ela não pode. Que direito que eu tenho de fazer isso, sabe? De desconsiderar totalmente essa criança, sendo que eu podia utilizar de várias formas para essa criança sair desse ambiente. E formas fáceis de condução, de redirecionamento para essa criança sair desse ambiente, sabe? E aí eu desconsidero total a criança. E a gente vai crescendo com essa desconsideração. A gente vai crescendo que o outro é importante, que nós não somos importantes, que a vontade do outro se sobrepõe à nossa, que a gente tem que ceder, né? Que as nossas vontades não precisam ser respeitadas, né? Que os nossos desejos não precisam ser respeitados. Precisam ser respeitados, não quer dizer que eu vou ceder, mas precisa ser respeitado, considerado, entende? Então tá jóia, acho que a gente pode ficar por aqui hoje, né? Falei bastante, 1 hora já, nossa! E aí amanhã eu espero vocês para nosso bloquinho de terça-feira de carnaval, tá jóia? Então, beijo para vocês, foi ótima a participação. E Fran, chegou agora, amanhã você vem com a gente mais cedinho, às 8h28, tá bom? E me conta aí amanhã como é que tá com o Piquetito. Beijão pra vocês, tá? Até amanhã. Bom carnaval, viu? Vocês não ficam até tarde, não. Ontem eu fiquei até tarde, viu? Pulando carnaval, jogando buraco até 3 horas da manhã. Ei, Marcela. Obrigada, Marcela. Obrigada, Camila. Beijo. Denise, Claudinha. O Cláudio já tá chamando você de Claudinha, tá vendo? Por causa da Renata. A Cid tá aí. Que coisa boa, gente. Muito bom vocês estarem aqui. Vocês vão dando trégua porque eu vou falando sem parar, não paro não, né? Vira uma maritaca de tanto que eu gosto de falar. Eu gosto tanto do que eu faço, do que eu falo, que assim, se der trégua, sabe? Aí é o dia inteiro. Gente, depois que essa pandemia passar, sabe? Ai, que delícia. Já pensou fazer um encontrão de mamães? Assim, presencial, todo mundo junto? Ah, que gostoso. Fica à vontade, né, Cláudia? Obrigada. Te chamar de Claudinha, né? Então tá, beijão pra vocês, tá? Até mais.